Fala galera, está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para contar nossas histórias sobre videogames. No episódio de hoje, a gente vai falar dos jogos antigos que envelheceram bem, das gerações 8, 16, 32 e 64 bits. Eu sou o Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidados o Balmetal. Opa, muito obrigado pelo convite, sejam todos muito bem-vindos. Daniel Ventura. Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia. Estamos aí para mais um podcast. E o Laércio Nunes. Opa, boa noite, galerinha. Tamo aí. Então tá, isso aí, pessoal. Então, a ideia do podcast hoje é o seguinte, a gente vai falar daqueles joguinhos antigos que a gente gosta de jogar, mas aí que tá, que a gente gosta de jogar ainda hoje, que a gente não é um jogo que a gente gostava lá na época, e hoje, talvez, se for jogar de novo, acha ruim. É um jogo que vocês têm certeza que ele envelheceu bem. Essa que é a ideia, que você pega pra jogar ele hoje e tira o fator nostalgia. Ele ainda é um bom jogo, sabe? Essa que é a ideia que a gente vai tentar explorar aqui. Então eu queria que vocês fossem tentando puxar, né, e lembrar esses joguinhos aí, a tentar listar os jogos bons que a gente tenha jogado recentemente, né? E quando eu digo recentemente, tentar pelo menos, assim, nos últimos 10 anos, sabe? Que vocês jogaram aí nos últimos 10, talvez 15 anos. Vocês lembram que ainda é um jogo bom, um jogo que tá legal. Então eu vou começar com um aqui específico, cara, que é lá do tempo do Atari, que é o Boxing, que é aquele jogo de luta de boxe do Atari. Vocês podem achar meio esquisito, mas eu queria listar ele porque ele é um bem antigo e ele é muito legal porque eu joguei esses dias ele com o meu filho de 2, né? Cara, ele é muito legal, cara. Você se diverte, você dá risada jogando. Ele é um jogo muito competitivo até hoje. Não sei se vocês lembram desse jogo, aquele que é a visão de cima, sabe? Que você bate no... Parece que tem um nariz, né? No meio dos dois boxeadores, assim. E você enfia a porrada neles. É muito legal aquele jogo, bem competitivo, bem divertido. E é um jogo que eu joguei, tipo assim, faz uns... Sei lá... 3 anos atrás, assim, eu tinha jogado com meu filho. E, pô, é um jogo bacaninha de jogar, você se diverte. Eu queria lembrar e falar dele até. E tem muitos jogos do Atari que até hoje eles são legais, né? Falar um outro rapidinho aqui. Depois a gente vai passando e falando outros, tá? Eu só vou falar rapidinho de 2. É o Pitfall. Também é um jogo que se você pegar pra jogar hoje, ele é legalzinho também de jogar. O controle funciona bem, é um jogo divertidinho, ele não é difícil de entender. Esses são 2 jogos que eu queria falar, que se você pegar e jogar, você vai se divertir. Eu queria que cada um falasse aí um ou outro joguinho, depois a gente vai passando, não precisam falar todos, né? Fala 1 ou 2 e por que vocês acham também que envelheceu bem. O que tem de legal neles, né? Como eu falei, o Boxing ele é legal por causa dos controles que estão bons, o multiplayer é legal. O Pitfall porque ele ainda continua... o gameplay dele é moderninho, né? Você pula pra um lado ou pro outro, tem que coletar os tesourinhos, eu acho bem interessante, bem divertido o jogo. Tem um desafio legal, não é um jogo super difícil. O gráfico é bonitinho até pra época. Eu queria saber de cada um, então. Eu vou listar... tem alguém que quer falar primeiro, que já tem ideia de um aí? Já tá na cabeça? Opa, fala, vamos lá. Então vamos falar, bom. Manda lá. Eu tenho um aqui pra falar em específico, eu tenho vários na cabeça, mas eu quero falar primeiramente desse, que é um jogo que se não falar dele, olha, acabou esse podcast agora. Final Fantasy IV. Por que o 4? Ele é um jogo que saiu no Super Nintendo, a gente entende a cronologia, né? Quando saiu as versões japonesas lá do Famicom, saiu o primeiro, o segundo, o terceiro. No Super Nintendo, para continuar a listagem, ele veio como Final Fantasy II, porque só saiu o primeiro americano no NES. Ou seja, ele é um jogo bem antigo, mas ele é um jogo assim com uma história, pra quem gosta de um bom JRPG, né? Uma fábula boa que conta a história lá das Asas Vermelhas e tudo mais. Um jogo que veio a tradição das magias que a gente conhece, que é o Fire 2, né? Hoje Firaga. Tudo que surgiu de experimento nessa parte aí foi bem aprimorado justamente nesse jogo. E ele é um jogo que hoje em dia todo mundo que quer jogar a listagem de Final Fantasy acaba passando por ele. Quem não conhece se surpreende e não tem a noção de que esse jogo é tão antigo assim. E esse jogo tem muita continuação e muito remake em cima dele. Ele tem tanta continuação que esse jogo saiu anos depois, né? After Years, inclusive. A história no Wii foi vendida em capítulos. Hoje você encontra ele completo no PSP. E ele saiu remasterizado em 3D pro DS, que também já é uma plataforma mais antiga. E se a gente for ver na cronologia,
ele é o único jogo da listagem principal que você encontra ele para comprar no Pixel Remaster, que é novo, né? E você encontra a versão 3D, você encontra as duas versões para comprar do mesmo jogo que conta a mesma narrativa, só muda a perspectiva, né? Que um é 3D e o outro é 2D. Quem não conhece, eu recomendo, esse jogo é excepcional. Sim, até Final Fantasy IV foi um dos poucos que eu joguei. Eu não zerei, cheguei no chefe final e não consegui vencer ele. Aí eu desisti, mas eu admito que é um dos mais legaisinhos que tem. Esse Final Fantasy IV, a historinha dele é bem legalzinha, né? Meio adulta, né? Assim, tipo, no sentido de que tem traição, tem morte, arrependimento, né? Tem tipo uma redenção, assim, do vilão que vira herói. Uma história bem bonitinha, né? Muito legal ela. Tem todo um contexto, toda uma fábula. E aí tem a continuação também, né? Que nem eu já joga na versão nova com Cecília, que é o filho do Cécio. Que é aquele After Years, alguma coisa assim, não é? Um negócio assim? Isso mesmo. Saiu pro PSP? Me ajuda aí que eu não lembro agora. Pra qual plataforma que saiu a continuação? Ele saiu primeiramente no Wii. Ele foi dividido em capítulos esse jogo. Depois ele saiu sim, é verdade. No PSP. Inclusive, eu tenho um Wii U que eu migrei tudo isso do Wii original lá, comprei os episódios todos, migrei, tá no Wii U morto, porque na hora que formatar acabou a história também. Esse Final Fantasy foi o fim mesmo, mas tá lá. É uma pérola que eu gosto de guardar com carinho. Não, muito legal. Vai lá, pode ser você, Daniel. Pode falar aí, qual que é a tua primeira recomendação aí de jogo que envelheceu bem? Sim, inclusive até através do Bom Metal e do Carmelo, eu dei uma outra chance aí pro Final Fantasy IV. Eu, na época assim, depois do PS2 lá e tal, de alguns RPGs, eu não tinha gostado do Final Fantasy IV. Mas aí joguei de novo, joguei a versão do DS, achei muito bom. Né, tem muito sacrifício também dos colegas lá do jogo e tal, fica aquela perda, não tem? Aquele jogo ficou com uma história muito boa, Final Fantasy IV. Agora sim, vamos lá, eu falando agora desses jogos pra mim que envelheceram bem, eu quero falar de um até pode-se dizer bem atual. é velho, mas atual, que seria o Crash Bandicoot. Porque, né, a Activision fez aquele remake, remaster, né, comprando, mas são basicamente os mesmos, do Crash 1, 2 e 3, né, do PS1. E ali, pra mim, envelheceu muito bem. Aqueles jogos são bons até hoje. Né, você pegar um PS1 e colocar eles, né, claro que o Crash 1 é mais difícil, assim, né, mais cruelzinho. Mas o 2 e o 3, pra mim, pode pegar até nos dias de hoje que é diversão garantida. Muito bom. O Crash tem até uma questão. Eu fui jogar ele um tempo atrás, de novo, assim, o primeiro. Cara, eu não lembrava disso, mas ele não salva, tipo, a cada fase, né? A cada 4, 5, eu não lembro como é que era. Cara, aí eu ficava morrendo, voltava muito atrás, eu admito que eu fiquei com preguiça, cara, por causa disso. Eu tô meio velho mesmo, não adianta. Mas é um jogo tão legal, mas essa parte de salvar e ter que repetir as fases tudo de novo, sabe? Ficar rejogando, me desanimou um pouco. O 1 era mais cruel com essa coisa de salvar mesmo. Os outros já podia, né? Passou uma fase de salvar. Já tinha isso os outros. Legal. Eu não lembro porque eu não joguei muito bem. Eu falei também é bom porque isso aí até me lembra os caras que às vezes falavam pra jogar tal jogo bom. E aí, infelizmente, as gerações vão criando novo tipo de game e os caras... não vou jogar não tem troféu. Mas só... meu Deus do céu, esses caras não sabem que estão perdendo. Só lembrei disso mesmo, não vamos dar muita bola pra esse assunto não, pra não fugir. Não, tranquilo. Então tá, a série Crash aí, então. Série que envelheceu bem. Tá bom, eu tenho que dar uma olhada nesses remasters aí. E você, Laércio, o que você recomenda aí? Jogo velho ou franquia velha que envelheceu bem? Que você jogou recentemente, curtiu bastante de novo? Como eu tava falando, eu acho que o Enduro é um jogo que envelheceu muito bem, da geração 8 bits. Né? É um jogo que dá pra você ficar jogando um bom tempinho aí que você não vai enjoar. E eu quero deixar também, eu acho que é um jogo que envelheceu muito bem também da geração 8 bits, só que eu não sei se é 8 bits. Né? Fica aqui a dúvida pra vocês aí, porque ele saiu originalmente pra
pra arcade, né? Que é o Pac-Man. Eu acho um ótimo jogo assim, e tipo, é um jogo que você pode se divertir bem e não cansa, sabe? Assim, pelo menos eu acho bacana. E aí fica essa dúvida se é 8 bits ou se é mais, né? Então, da geração 8 bits eu cito esses aí, mas deve ter mais algum que tá fugindo na mente aqui, mas acho que os principais são esses, assim, que eu acho que envelheceu bem. E eu citei outro dia também, a gente estava conversando aquele dia, o Carmelo lembrou, que é o Hero, né? É um jogo acho que é um jogo muito bem feito, assim, pra época. Tem também o Pitfall, que é um jogo que, pô, dá pra você se divertir bastante. Acho que esses, assim, que eu diria, de geração 8 bits. Aí a gente vai passando pros próximos. E acho que desses que eu citei, ficou a regrinha aí, né, do jogo, das coisas que a gente jogou. Acho que eu não joguei esses dias foi só o Pitfall. Os outros eu joguei recentemente. Vira e mexe eu mato a saudade. Devo dizer que não é bem da minha época, né? O geração 8 bits, mas foi o primeiro videogame que eu tive contato, na verdade. Não foi muito minha época também os 8 bits, mas eu tive contato com o Atari. Eu não tive do Nintendinho, eu pulei de Atari para Super Nintendo, assim. Eu também não tenho. Agora, uma coisa legal que você falou, Lércio, eu não falei do Enduro, mas eu também gosto bastante do Enduro. Bastante mesmo. É um dos meus jogos preferidos do Atari. Nossa, é Enduro é diversão garantida, cara. É um jogo e é bom bem demais. feitinho, sabe? É um jogo muito bem feitinho. Ali tem estratégia, tem que ter uma boa. Tem jogabilidade, tem. Pra época dele, eu acho que é um jogo bem completinho, assim, um jogo de corrida assim que não deixou a desejar, não. Eu acho que é um bom jogo. Inclusive, uma coisa legal de citar aí é que todos esses jogos do Atari que a gente gosta e tá falando são feitos pela Activision. Os caras eram muito bons na época em fazer jogos. Você pegar, fazer uma lista de top 10 jogos do Atari. Você vai começar a listar, cara, esse top 10 você pode ter certeza, vai ter uns 7 da Activision. Aí vai ter talvez o Hero, que é daí, se eu não me engano, da própria Atari, não lembro, e vai ter, sabe, se a gente fizer uma listinha, o Pac-Man, que foi de uma outra empresa que adaptou, mas, cara, o resto é tudo Activision. O Enduro, o Pitfall, aquele das Olimpíadas, esse do boxe que eu falei, tudo deles. Os caras são bons de fazer jogo. Então, fica a recomendação, quem tá ouvindo, baixa o emulador do Atari e pega uma lista de joguinhos da Activision aí que vocês vão se divertir. Bem legal. Todos eles tinham a marca registrada, né? Que era o logotipo da Activision na parte de baixo. ou em cima, dependendo do jogo. E também, né, a gente não pode deixar de citar aí o clássico River Raid, né, cara? Jogaço também, né, de Atari. Verdade. River Raid E é deles também, não é? Bom, cara. Deixa eu ver. E da Activision também. É deles, tá aliás. Aí. Os caras são um profissional. Não, rapaz, esse jogo, os melhores River jogos Raid, de Atari são deles, cara. Eu acho. Era o preferido dos meus pais. Da minha mãe, principalmente, quando a gente teve o Atari, ela adorava o River Raid. Muito legal. Aqui em casa também. Na verdade, Atari, o que eu tive contato foi o meu irmão que ganhou, né? O meu irmão mais velho do meio, ele ganhou um Dactar, né? Com 2 controles. O Dactar já era aquele mais moderninho, tinha aqui o manche, né? Com um botão aqui em cima no dedão. E a gente lembra que a gente tinha aquelas fitinhas chaveadas, tá ligado? Que você colocava a chave pra um lado e a outra pro tipo outro, 4, era um jogo. 4 em 1. A famosa fitinha chaveada. Nossa, cara, nostalgia total. Mas bons jogos. Então tá, vamos pra uma segunda rodada de jogos. Eu vou citar mais um aqui, que na verdade não é é uma série que eu gosto bastante, que já é agora no Nintendinho 8 bits. Esse eu vou admitir que é o seguinte, eu nunca joguei lá no Nintendinho, porque eu praticamente não tive acesso ao Nintendinho. Eu fui até ver alguns clones do Nintendinho, umas coisas aí, depois que eu tive o Super Nintendo. Alguns amigos tiveram e tal, aí até vi alguns joguinhos na época, mas a maioria dos jogos eu conheci com o emulador, e é a série Mega Man. Então, assim, a série Mega Man lá dos 8 bits, né, que vai do 1 ao 6, por que eu digo que é uma série que envelheceu bem? Porque eu só fui jogar ela com o emulador depois dos anos 2000, e eu até fui jogar recentemente, uns anos atrás, aquela versão do PlayStation na época, PlayStation 2, a coletânea. Cara, eu tava me divertindo, assim, jogando, sabe? São joguinhos muito legais.
Mega Man tem uma trilha sonora boa, os controles são bons, os gráficos são bons. A mecânica de você escolher os chefes, eu acho moderno, então não é um jogo sequencial, né? Que você tem que passar a fase 1 para ir para 2, para ir para 3. Não, você escolhe a fase, tenta descobrir o ponto fraco do chefe. E é um jogo que quanto mais você joga e aprende, ele mais gostoso ele vai ficando de jogar, né? Porque você vai pegando o ritmo dele, ele vai ficando divertido. Então ele é um jogo muito legal, ele é difícil, mas não é impossível. Assim, é um jogo que você pega o ritmo, né? Tanto é que tem gente que consegue terminar ele sem, tipo assim, levar dano, umas coisas assim, porque é um jogo muito fácil. É fácil que eu digo assim, você consegue aprender e avançar, né? E eu recomendo bastante, assim, do 1 ao 6, eles são excelentes, envelheceram bem. Óbvio que ele tem alguns probleminhas de gameplay, na minha opinião. Por exemplo, uma coisa que eu ficava com um pouco de raiva, antes do chefe, tinha uma... por exemplo, você não pode não tinha uma forma de você recarregar a sua arma especial. Então, se você gastou toda a munição da sua arma especial no chefe, aí você morreu e vai tentar de novo, você já não tem ela de novo na segunda tentativa. Isso é um probleminha que eu vejo, porque daí você tem que ficar se matando pra poder voltar na fase de novo do zero e tentar chegar no chefe de novo com mais munição, sabe? Então essas bobeirinhas, assim. Se eles colocassem um tanquinho antes, ou colocassem um sistema de recuperar, às vezes um tanquinho de encher as arminhas, alguma coisa assim, ficava um pouco mais organizadinho, mais fácil de jogar. Não precisava ficar se matando pra voltar no início da fase. Mas tirando isso, é um jogo bom, que envelheceu bem, que tem um sistema legal de escolher fase, que tem esse sistema de upgrades, que tem um monte de segredinhos, a trilha sonora de todos é bem legal, os chefes são bem legais de você enfrentar, né? O gameplay, as fases, tudo nele é bacaninha, assim, é um jogo que, se você pegar pra jogar hoje, você vai se divertir. Se você já conhece, você se diverte ainda mais porque ele flui melhor. Qualquer jogo da franquia Mega Man, lá do Nintendinho. Então eu gosto e recomendo bastante. É um jogo da hora, mas assim, ele costumo dizer que o Mega Man ele é insuportavelmente difícil, né, cara? Eu acho difícil. Todos eles. Esses dias, inclusive eu tava jogando esses dias aí o Mega Man 11, né? Mas ele já é mais novo. Nossa, cara, eu não consigo passar uma fase. Eu me dou bem nos X, né? Na série X, mas o Mega Man mesmo, o original, eu acho difícil. E aí, Fernando, eu sou muito fã de Mega Man, cara, e sou influenciador de primo também. Tem um primo meu que a gente sempre falava e ele não tinha zerado alguns, né? E aí eu fiz ele tá zerando e ficou muito agradecido e tal. Inclusive sobre essas questões de coleção aí que tu falou, dos Mega Man, né? Do 1 ao 6, que é aquele do 8 bits. Eu acho que, pra mim, né, a melhor versão é a do PS2 Collection, porque ela, tipo, remixou as músicas, sabe, das fases, ficou com uma mistura, assim, de músicas atuais, né, da época do PS2, quando foi feito, né, porque tem um remaster agora para atual geração, né, Xbox, PS4, que não fizeram essa mudança, né, tem a mesma versãozinha do 8 bits, só que eu acho que muda só o painelzinho, assim, tipo a forma que aparece o life, ou tu salvar antes do chefe, essas coisas assim. Mas essa mesma, eu vou até procurar a trilha sonora depois, pra tá mostrando para alguns amigos. Não, beleza. Então, na questão desses jogos aí, realmente, eu ia apontar isso exatamente que você falou, porque eu tenho algumas cópias aqui, aquelas cópias, sabe, Jack Sparrow Pro, que a gente sempre tem. Inclusive, é uma das poucas que eu tenho. Eu tenho os Mega Man japoneses que saíram pro Play 1. E ele tem essa questão do áudio que você falou. Eu joguei ele em muitas plataformas. Inclusive, eu tenho a mídia física pro Nintendo Switch. E hoje ela tá com meu filho, que meu filho tá se matando lá. Só que eu gosto muito dessa série de Mega Man. Eu me atrevo a dizer que é o que eu mais gosto, é a série principal. Mas eu acho ela bastante punitiva, porque até você pegar um macete de saber que arma que você usa para cada chefe, ela te pune bastante. Você vai perder muita vida, você vai xingar muito para conseguir pegar o macete do jogo. Mas ele é um jogo, sim, é um jogo recompensador, é um jogo gostoso. Quando você faz final, ele se torna até mais fácil para você, se você for tentar fazer isso uma vez. Mas assim, a gente tá falando do 1 ao 6, no caso da franquia principal. Quem acha que já tá bom de jogar, tenta jogar os atuais, pega pra jogar o 9, o 10, que é pior ainda.
E são os recentes, são nos estilos retrô, com tendência dos 8 bits, mas são jogos extremamente difíceis também. Se não for tão difícil igual o primeiro, é quanto? Eu tenho um plano, assim, de um dia pegar e zerar todos eles de novo, sabe? Jogar com calma e zerando. Eu um dia tenho que fazer isso. Uma vez eu maratonei, eu zerei do 1 ao 8. Mas foi uma época que eu peguei no emulador e ficava... Eu usei os save states, assim, pra facilitar. Mas um dia eu queria pegar mais na raça, sabe? Mas eu não sei se quanto mais velho eu fico, mais sem paciência eu vou ficando. Então eu não sei se um dia eu vou fazer isso. Mas talvez, quem sabe, um dia eu faça. Essa série realmente é excepcional. E também, pontuar, já que a gente falou da franquia principal, joguem se vocês acharem que é um jogo mais atualizado na mesma pegada, tem o 11 ainda, com as gerações novas, que também é bem legal. Remete bastante, né? O 7, o 8, que também são jogos excepcionais. Quem não conhece, quiser dar uma visualizada, tiver a oportunidade de ver a abertura do Mega Man 8 japonesa, vocês vão gostar. Electric Communication, não é o nome da música? Electric Communication, uma coisa assim. É bem legal essa trilha, essa musiquinha deles. As músicas japonesas de games geralmente são melhores, né? A do Mega Man X4 também é muito boa, a música japonesa. Tá, quem mais quer falar aí de mais essa rodadinha de jogos aí? Que vocês lembram aí? Vou tomar partida aqui, então vou falar de mais uma franquia. Mesmo o pessoal já acompanhou alguma coisinha, sabendo que eu sou um bom nintendista, eu não vou puxar sardinha pra Nintendo hoje. Eu vou pegar a nostalgia com o que eu tenho experimentado do jogo atual e vou abraçar. Uma franquia que eu joguei recentemente, matei a saudade e não consigo deixar de achar que não tem como falar que é um jogo ruim. Tem gente que não conhece os antigos, também quando tem um contato, muita gente gosta. A franquia Doom. Eu sou uma pessoa que não gosta de FPS e eu consigo jogar os jogos atuais até hoje. Eu acho que é a única franquia que eu jogo de FPS, inclusive, assim, que eu tenho o prazer de sentar e jogar. Porque são todos muito legais. A mesma coisa, cheio de segredos, cheio de macete. Ele é um jogo que ele te instrui a você andar e pesquisar e ver e andar pelas partes. Ele é cheio de portas secretas. E se você olhar, também ele vem lá de trás, vem lá do PC, lá de 90 e pouco, vindo com as gerações até hoje. Atualmente eu peguei para jogar o Doom 3 também, achei bem legal. Inclusive eu peguei os antigos também para jogar. Eu peguei logo a trilogia, o Doom 2, o Doom 64, joguei todos recentemente, agora no final do ano, no Nintendo Switch. E vou falar que foi prazeroso jogar eles de novo, porque você joga milhares de vezes e pelo menos eu não tem como você saber 100% de tudo que tem no jogo, que é muita coisa. Então, eu tô jogando esses dias aí, né? É um jogo que eu sempre dou uma revisitada também, é Doom. E eu tô jogando aquela versão do 64, só que aquela que saiu na Steam, sabe? Que acho que é meio remasterizadinho, assim, não é muito, assim, não sofreu muitas mudanças, não. E eu até acho bom isso, porque eu posso sentir aquela jogabilidade do Nintendo 64, com exceção da câmera, né? Que eles adicionaram o botão de visão de câmera pro joystick. E, pô, é da hora, cara. É um jogo que, tipo, envelheceu muito bem, Doom, cara. Acho que todos eles. Eu joguei muito esses Doom aí, cara. E isso é uma coisa que eu comento em um dos podcasts antigos, que é aqueles jogos que a gente não gostava, acho que foi episódio 2, e daí a gente passou a gostar depois de velho. Eu nunca gostei muito de Doom quando eu era mais novo, porque eu queria saber de jogos, sei lá, Super Mario, essas coisas, né, F-Zero e tal, os jogos que eu gostava lá da Nintendo, Street Fighter, esses jogos eu não gostava. Aí eu comecei a gostar mais, conforme fui ficando mais velho. E esses tempos atrás, aí eu maratonei, cara, eu joguei e zerei o Doom 1, nessa engine nova, aí nessas que saíram, que você tem o controle do mouse, né? Que faz a mira nele e tal, fica um pouco mais moderno de jogar. Cara, mas é muito bom de jogar, cara. Joguei o Doom 1, os 3 capítulos, né? O Doom 2, pela primeira vez eu consegui zerar. Eu joguei o Heretic e zerei também todos os capítulos. E joguei, aí eu comecei a jogar o Hexen. E eu admito que eu cansei. Joguei o Hexen e fiquei de saco cheio e parei. Mas é porque eu tava jogando muita coisa. Mas eu quero voltar a jogar e eu tô com o Doom 3 aqui, Quake 4, tudo no Steam. Eu comprei eles também. E um dia eu quero pegar e jogar. Eu comecei a curtir esses FPS antigos aí. E eu joguei o Quake 1
e joguei o Quake 2, mas daí eu não zerei o Quake 2. O 1 eu zerei fechei quase todos os capítulos lá também. São bons demais jogar uns joguinhos. Eu não me lembro se eu zerei divertido. um, mas acho que eu tenho certeza que eu zerei. Eu tô jogando de novo agora. Já tô no finalzinho, já vou zerar essa versão da Steam que eu falei, do Doom 64, que eu acho que é um dos melhores, na minha opinião, né? É um jogo muito... Esse eu comprei também e é bem legal de jogar. Muito eu bom. joguei na época no 64, no meu Nintendo 64. Não me lembro, eu acho que eu não tive a fita, mas eu aluguei, né? E acho que zerei no videogame, se não me engano. Depois zerei no emulador e agora tô jogando de novo essa versão da Steam. E eu quero zerar esse 1 e o 2. E outro dia também... Bom, aí eu vou fugir do assunto. Mas eu tava falando... só um pouquinho. Aquele Doom Eternal também parece estar muito bom, viu, cara? Tava vendo uns gameplay, parece ser um jogão. E só uma errata aí também, falei que citei os jogos do Atari, falei que era 8 bits, mas não é 8 bits, né? Acho que é 4 bits, né? Sei lá, se não me engano. O Atari, né? Eu acho que são todos 8 bits. Desculpa, você pode repetir a pergunta, Laércio? Não, Atari não. O 8 bits é do Nintendinho pra frente. Não, Agora, o Atari eu tô considerando geração 8 bits também. Tipo assim, lá do antigão até 64 bits tá valendo. Não tem problema. Não, diga assim, é que eu citei o Atari como 8 bits, mas eu acho que ele nem é 8 bits ainda, eu acho que é 4 bits. Ele é 8 bits. Ele, tecnicamente, ele é um 8 bits. Apesar de ele ser uma geração anterior dos 8 bits, mas eu acho que não tem como ter processador menor que 8 bits. Ele é um mais primitivo, mas ele é. Não tem como? Nem sabia disso. Eu acho que não. Eu acho que não. Por isso que eu tô falando, são 8 bits, só que não tão trabalhados quanto 8 bits de Super Nintendo, ou do Nintendinho, entendeu? Do Master System. Mas todos são programados em 8 bits. É porque também esse negócio de 8 bits também é um negócio muito vago, né? Depois que a gente vai se informando melhor, não quer dizer tanta coisa assim. Ao mesmo tempo quer dizer, mas ao mesmo tempo não, né? Porque, tipo, é mais um... Como é que fala? É uma nomenclatura, né? Mas, tipo, você vai achar aí processadores de 16 bits que são poderosos também e assim sucessivamente, 32, 64. É uma coisa que a gente trouxe pra nós assim mesmo, né? Por causa de videogame. Mas na computação, isso não é tão cravado assim. Não, exatamente. Quem mais quer comentar aí alguma coisa? Mais uma rodada aí. Tá faltando o Daniel e o Bom Metal. Hoje dá pra falar. Eu acho que eu vou ser mais saudosista hoje do que recomendar, viu? Porque hoje vocês estão pegando. Eu não tô falando de nada que eu não tenho jogado ultimamente. É tudo coisa que eu jogo. Outro joguinho, eu posso falar da série inteira, mas eu vou falar especificamente desse. Outro jogo que é pura nostalgia e é um jogo que encanta de pequenos a velhos. Sonic 1. Poderia falar de qualquer um deles, mas vou falar especificamente do 1, que revolucionou toda uma indústria de games aí na parte de um joguinho de aventura gostoso, side-scrolling. Esse é o jogo, ele sai em coletânea, ele sai em todas as plataformas. É um jogo que até hoje, quem é das antigas, causa estranheza, porque a pessoa pensa, fala, poxa, ainda, vou jogar Sonic no PlayStation, vou jogar Sonic na Nintendo, que coisa estranha, né? Mas se a pessoa sentar, ela joga. E esse Sonic 1 é muito legal jogar ele assim, ele é rápido, ele é um jogo assim, ele fixou bem aquela parte do cenário, de você, da desenvoltura de você observar o que está acontecendo, já tinha uma amplitude boa de cenário. Ele é um jogo muito legal. Eu duvido que alguém não conheça ainda, mas se não conhece, joguem, porque vale a pena. O Sonic 1, eu vou ser um pouquinho polêmico então. Eu acho que, na minha opinião, Bom Metal, ele não envelheceu muito bem. É um jogo que se uma pessoa que não jogou na época joga agora, vai estranhar o jogo porque ele é muito travado em muitas partes, né? A primeira fase, o primeiro mundo dele é bem legal. Mas quando você vai pro segundo, tem muita seção de plataforma e ele começa a ficar lento e difícil, né? Aí vem a próxima parte que, sei lá, na água, que é difícil e lento. Se você não pegar bem o jeito, ele é um jogo que ele é travado, ele é difícil de avançar. Eu acho que o Sonic 2 e o 3, eles já começaram a ficar
melhores nesse ponto, eles são mais ágeis. Então eu acho um, assim, fraquinho. Mas se você joga um só a primeira área, né, lá, a primeira fase, ele é super divertido. Aí chega nas outras, ele começa a ficar meio anti-Sonic, né? Ao invés de você correr e pular, você fica esperando a plataforma se mover, esperando a água descer, coisa. Eu acho meio chatinho. Não sei se você concorda também. Mas ele é bem legal, sim. É um jogo bom. Tem o outro lado da moeda, né? Qual que seria? Hoje, aí vamos falar do outro ponto. Por que eu comentei da franquia inteira? Hoje, com a minha experiência definitiva, é o Sonic Mania. Tanto que vocês viram aí que eu tenho a versão... Eu tenho a versão de colecionador, que eu acho muito linda, com uma capinha retrô no estilo do Mega Drive. Comprei a edição europeia só para ter essa nostalgia em casa. Você entrega, realmente, essa parte de pular, de ser travadinho, ele corta bem isso. Ele é um jogo bem legal de você jogar também. Eu não vou falar que o seu ponto está errado, mas eu vou falar que ele é bem menos punitivo do que muita coisa que a gente jogou na época. Eu ainda Essa acho. edição de colecionador que você tem é do que? Do Switch? É, a versão do Switch. Eu mandei algumas fotos lá no nosso grupo lá pra mostrar pra vocês, né? Mas a versão que eu tenho é de Switch. Legal. Faltou o Daniel, eu acho, pra essa rodada. Não sei se eu cheguei a falar. Eu falei algum jogo? Oba. Ah, não lembro. Pode falar. Eu falei do Mega Man, aí você falou do Doom. Bom Metal falou do Sonic, falta o Daniel. A gente pode soltar também de Castlevania. Castlevania também tem experiência, passa pelos consoles novos também. E também é um jogo difícil, não é um jogo fácil. E agora tá saindo até... Tem um jogo chamado Dead Cells, quem não jogou também vale a pena. E tá saindo uma DLC que já chama Return to Castlevania, que é justamente a parte do Hitcher. Quem não conhece, dá uma olhadinha. Mas a gente pode falar de todos eles. Castlevania 1, Round of Blood. Round of Blood quase ninguém jogou na época, porque ele era numa plataforma que ninguém tinha no ocidente, né? É um absurdo, a pessoa sofreu com esse recente. Mas tem Castlevania... Bom, Metal, como é a história? Tá saindo uma DLC agora de Castlevania? Não, tá. Me explica aí. Isso, tá saindo uma DLC de Castlevania pro Dead Cells. Pode dar uma olhada aí. Depois eu mando o link pra vocês verem. Ah, sim, do Dead Cells. Ah, sim. Eu tava pensando que tinha algum anúncio da Konami e tal. Eu tava por fora, mas é do Dead Cells. Muito louco, que esse aí eu pensava ir pra cima pra jogar aos montes. Não, é bom também. Eu também vi a do Dead Cells. Mas é porque eu me empolguei mais precisando que era coisas mesmo direta mesmo, novas do próprio Castlevania, da Konami. Mas continua aí, chefão. Não, eu acho que você pode falar, Daniel. Certo. Então, agora eu vou falar de basicamente 2 jogos do Super Nintendo, pra mim, que são ótimos. Os dois é agora de porrada. O negócio agora é sangue. O primeiro, que até é uma coisa que eu observo, que raramente algum briga de rua, né, ou beaten up, é ruim pra pessoa dizer que jogar depois que envelheceu mal, que é aquele Tartaruga Ninjas do Super Nintendo. Não sei se é Turtle in Times, eu sei que era muito bom, muito bem feito, muito colorido, muito rápido, né? E tinha até uma movimentação diferente para arremessar aqueles ninjas na tela, parece que tinha um chefe que ele ficava na tela para dar dano nele, e tu teria que fazer essa movimentação. E aí ficava um efeito bacana. Parece que tinha que apertar para trás e Y, né? Ou para trás o golpe de ataque, né? No caso, ele jogava o boneco na tela. E tinha uma partezinha assim mais meio cômica, né? Tinha assim, de esmagar as tartarugas e tal. Inclusive, esse novo, acho que fez muito sucesso porque bebeu da fonte, né? É muito parecido. E o outro game que também é aquele jogo que pode reunir a galera para jogar, principalmente quem sabe jogar ainda, né? Dos comandos. E pode ter certeza que você vai pegar mais de horas aí jogando, que é o Ultimate Mortal Kombat 3. Aquele jogo para mim envelheceu muito bem. Ótimo até hoje na questões de combo, equilíbrio de personagem, de tudo, né? E muito divertido. Os gráficos, né? Tudo top. Ah, beleza. Concordo.
Eu acho, de fato, a série Mortal Kombat, eu acho que, talvez com exceção do 1, de novo, para não entrar na nostalgia, eu acho que o 1, eu não diria que envelheceu muito bem, não, mas... Não, envelheceu bem mal, pode falar, Laércio, envelheceu mal mesmo. Vamos ser sinceros, O 1 é ruim mesmo. Não, o 1 é tosco, né, velho? Assim, é clássico, né? A gente tem aquele apego, mas é mal envelhecido. Agora, o 2, cara, são jogos, o 2, esse que você citou, o 3 também, o 3 Ultimate, são jogaços, cara. Uns tempo atrás também eu joguei, tem uma versão do PlayStation, né? Que ela é bem completa, assim, quando você dá um gancho aí, joga pra fase de cima, tá ligado? Tem o seu Mortal Kombat Trilogy, com uns larding muito grande. Eu não sei se é o Trilogy, mas eu sei que é do PlayStation. Eu joguei no emulador uns tempo atrás. E assim, os planos de fundo. O Mortal 3 mesmo, o PS1. Tava me esquecendo. Então, os planos de fundo são mais sofisticados por causa que o videogame é mais potente, né? Porque também o PlayStation, aliás, diga de passagem, requentou jogo pra caramba também. Eu acho que a Sony é uma das empresas que mais requentou o jogo. Eu acho que mais do que a Nintendo, se brincar. Requentou no PlayStation 1, depois no 2 e sugou até a última gota do que pôde dos jogos aí. Tem bastante jogo na biblioteca da Sony que é bem de encher linguiça mesmo. Pouca gente cita essas coisas, mas eu vejo isso. Mas, de fato, eu acho que o Mortal Kombat envelheceu muito bem também. Ah, muito bem. Apesar de eu não gostar muito do Mortal Kombat, eu já falei isso. Pra mim, então pra vocês, pode ser que envelheceu bem. Eu vou admitir que pra mim não envelheceu muito, não. Eu tenho uma certa dificuldade. Mas já que vocês puxaram o tema aí de Mortal Kombat, aí sim eu vou falar de uma série que pra mim envelheceu muito bem. Eu vou arriscar dizer aqui que é a única série de jogos de luta que passou lá nos 16 bits que envelheceu bem, que é o Street Fighter. Cara, assim, eu tentei jogar Mortal Kombat recentemente que eu digo aí nos últimos anos, tentei brincar um pouquinho, ver se curtia. Tentei jogar o Samurai Shodown, tentei jogar o The King of Fighters, os antigos, e eles são cheios de probleminhas, assim, eu tenho dificuldade de gostar. Uns são melhores que outros, mas todos eles têm alguma coisinha que é meio zoada. Mas você pega o Street Fighter 2, o primeiro Street Fighter 2, a primeira versão, a World Warriors, né? Você pode pegar até a versão do Super Nintendo, por exemplo, não precisa ser nem arcade, que daí é apelação, arcade já é perfeito. Cara, a do Super Nintendo você vai se divertir. É bastante, assim, vai ser um jogo competitivo, divertido de jogar, os controles são bons, eu acho que envelheceu bem. E conforme vai passando, né, você pega o Street Fighter 2 Champion Edition, Turbo, Super Street Fighter 2, todos eles vão ficando ali cada vez melhor e mais divertido de jogar, em qualquer plataforma que você pegar. Tirando, né, qualquer uma não, né, se você pegar os videogames 8 bits que teve alguma adaptação lá, talvez seja ruim, um Game Gear, Game Boy, mas você pega Mega Drive, Super Nintendo, aquela do TurboGrafx, né, PC Engine, ou Street Fighter 2 aí que saiu, sei lá, em qualquer coletânea, né, pro PlayStation 1 e tal, é divertido de jogar, é muito bom, vai ser gostoso de jogar, vai ser divertido, os controles são, assim, bem firmes, assim, sabe, os controles são legais, funciona bem. O Mortal Kombat tem aquele probleminha, eu acho que daí o 3 ficou bom, Mortal Kombat 3. Mas é aqueles comandos que você tem que segurar o botão por um tempo e daí soltar, sabe? Ou dar 2 toquinhos pra baixo, 2 pra frente. Eu acho esse sistema de toquinhos e coisa meio esquisito. Eu vou admitir que eu acho meio esquisito. O personagem fica dando mandadinha, né? Ele dá 2 passinhos pra trás, 2 passinhos pra frente. Aí ele solta um poder, eu acho meio esquisito. E o Street Fighter, ele tem esses comandos fluidos, né? Que você tem que fazer meia volta, 1/4 de volta e tal. Eu acho que funciona melhor. Então, pra mim, Street Fighter é uma franquia que envelheceu muito bem. Tô pegando aí de jogos de luta bem antigos, né? Eu poderia falar do Soul Edge, que envelheceu bem. Podia falar do Dead or Alive e tal, mas eu quero... É que eles já começaram a ir pra umas versões, o Tekken envelheceu bem, principalmente o 3. Vou falar bem rápido, mas assim, o Street Fighter, desde esses... Tirando o 1, né? O Street Fighter 1, tirando aquele lá. O 2 em diante são muito bons. Pra mim é a série de luta que mais, assim, envelheceu bem de todas. Vocês concordam comigo? Concordo, eu também pensei em falar do Street 2 mesmo, porque é um jogo que eu até gosto de dizer que foi um dos primeiros que foi feito esse negócio de remaster, né? Pra revender. Mas até hoje tem torneios, né? Do Street Fighter 2, né? Os 2 Super, né? Que tem especial.
realmente é um jogo atemporal, assim, as pessoas se divertem muito bem, ele envelheceu ótimo. O Billy que, né, que não gosta de Street, ia tá curtindo essa história. Então tá, vamos lá, passar pro próximo. Pode você, Daniel, fala aí o próximo que você acha que mereceu bem, manda lá. Só pra não perder esse gancho aí, mas se a gente vai falar de Street Fighter, então a gente precisa também lembrar que o 1 é um jogo que a Capcom faz questão de esquecer, né, cara? Vamos ser bem franco, né, cara? Eu acho que se eles pudessem apagar da história, eu acho que eles apagavam, porque, cara, eu não conheço uma pessoa que é fã do Street Fighter 1. Não sei vocês, mas eu não conheço. Tipo assim, nossa, eu sou fã, joguei muito. Não tem nenhum. E é um jogo que é verdade. Nem nas coletâneas aparece assim, né? Muito assim. Às vezes eles colocam naquelas coletâneas de fliperama. Aí eles colocam. Não tenho certeza agora. Depois eu vou até conferir, mas eu tenho aquele Street Fighter, eu acho que é 25 anos, que vocês conhecem, que saiu. Que eu tenho aqui, eu acho que talvez tenha nessa 25 anos, mas de resto, assim, eu não vejo. A Capcom de fato fez questão de esquecer esse jogo, que é bem tosquinho também. Acho que ele é muito mais tosco do que o Mortal Kombat. Assim, o Mortal Kombat 1 pra ele, perto dele, é bonito pra caramba, assim, tá ligado? É a minha opinião, né? Claro, mas talvez tenha alguém que gosta. Mas eu vou falar pra você que não é o único jogo que a Capcom fez questão de esquecer não na franquia. A franquia dividir acertos e erros, mais acertos, né? Porque Street Fighter 2 é sem palavras, qualquer versão deles. Ah, sim, com certeza. Mas, existe um Street Fighter 2 The Movie. Aquele jogo é horroroso, cara. Eu lembro que eu vi ele no Sega Saturn. E, até hoje eu não consigo gostar daquilo. Eu acho que é o único jogo que é dessa franquia que eu não gosto. Além do 1, é lógico. Que 1 também não tem condições. Mas o Movie... E olha que você citou a do Saturn, que é a melhorzinha que tem. A do Saturn. Que é a melhor que tem. Que é a melhorzinha. Que as outras, nossa... A de Flipper, das outras, é esquisito, é travado, eu não sei dizer, sabe? Não dá liga, mas o que não dá liga, eu não sei se é os frames, o estilo, não é legal. Não adianta, eu não sei. Se alguém gosta, fala aí, pra mim não dá. Acho que o Billy que gosta do The Movie. Assim, eu joguei muito pouquinho. Mas o que eu lembro e o que eu vejo aí o pessoal comentando é assim, o Street Fighter The Movie, ele é um Street Fighter, né? Ele tem a mecânica de um Street Fighter 2. Então ele não é tão ruim assim. Ele é tosquinho por causa dos gráficos, mas ele não é um jogo ruim de jogar. A versão do arcade parece que era bem ruim, e quando eles trouxeram para os videogames, né, o PlayStation, o Saturn, eles refizeram os comandos e tal para ficar mais parecido com o Street Fighter 2, assim, ficou mais legal. Então ele é um Street Fighter com gráfico do Mortal Kombat, então não é para ser algo tão ruim assim. Mas eu admito que eu não joguei pra poder dar uma opinião. Então não posso. Não sei. Esses dois Street aí foi aqueles dois Street que eu joguei por ser fã, né, da franquia e nunca ter jogado. Mas o 1 e o The Movie são fraquinhos mesmo. Mas eu acho que há de se fazer uma ponderação, uma consideração aqui, né? Eu não sei vocês, mas a época me impressionou um pouco as imagens. Isso pra mim é um fato, assim. Posso não ter gostado, mas pra você analisar as coisas, você tem que voltar lá na época, né? O que foi isso pra gente naquela época? Então, assim, não vou falar que gráfico não, mas assim, era uma coisa diferenciada. Isso também ninguém pode negar, né? Inovador, né? Pra época, né? Você tem que voltar naquele tempo pra entender a limitação do hardware e tudo mais, né, cara? Assim, era um negócio diferente, você vê assim. Apesar que já tinha, se não me engano, já tinha tido o Killer Instinct, né? Que trazia um lance. Não vou dizer cinematográfico, mas assim, o Killer Instinct ele já tinha uma pega diferente, ele já não era uma coisa mais. Já não era tão anime, ele já era mais assim. A pele já era mais. Um pouco mais chegada no real, assim, né? Diferente de Street Fighter. Mais virtual, assim, um lance. Então, assim, eu lembro que me impressionou, assim, o The Movie. Mas quando você vai jogar, aí a coisa muda. E aí, pessoal, agora é mais um do Super Nintendo, que pra mim também
Esses do Super Nintendo são melhores do que os de outras plataformas. Os Bomberman do 1 ao 4. Todos os Bomberman do 1 ao 4, tanto o modo pra zerar, Você tirou da minha cabeça, eu ia citar. modo batalha, pra mim são ótimos, cara. Envelheceram muito bem. O 4, pra mim, assim, na minha ordem que eu joguei, né? Jogava o 1 direto. E de repente chegou outro Bomberman na locadora, a gente foi ver, já foi logo 4, né? Aí já achei bacana chegar e aí tinha os dinossauros e matar, virava ovo, aí virava um jumentinho pro cara matar e poder, né, perder uma chance, né, de tocar no dinossauro e tu não morrer uma vida. E achei muito bacaninha, cara. Aquelas fases secretas que tu jogava um personagem no outro. Muito top esses Bomberman. Envelheceram muito bem. Concordo, eu ia citar esse jogo aí, você tirou da minha cabeça. E já pegando o gancho aí, eu convido a todos a conhecer uma versão do Sega Saturn. Cara, que jogaço, velho. Tem uma versão do Bomberman, não lembro agora. Joguei esses dias, eu não sei quem foi que incitou, ou ouvi num vídeo, um negócio assim. Cara, muito louco, velho, o Bomberman do Sega Saturn. O nome de cada Bomberman é fácil de lembrar porque ele tem o nome do videogame. Tipo, é Mega Bomberman, é Super Bomberman, Saturn Bomberman, se não me engano. E o do New Geo é Neo Bomberman, se eu não me engano é isso. Né? Cara, O do mas tem uma versão... tem que lembrar se tem algum nome diferente. A do Saturn é muito louca, eu não conhecia. Eu baixei uns tempos atrás. Que jogaço, velho. Um gráfico espetacular, assim. Muito bom mesmo. Bomberman. Eu joguei Só pra bastante. citar também uma coisa ruim, dizem que um dos piores Bomberman de todos é um Bomberman do 360, do Xbox 360. Que é até com o bichão assim, tipo, sendo humano. Bem nada a ver com Bomberman. Isso, foi uma tentativa de fazer um Bomberman, tipo assim, num mundo realista, né? Nada a ver, assim, mais ou menos a mesma gameplay, mas são os personagens com uma armadura, uns negócios, né? Num labirinto, assim, bem... o pessoal... É como se fosse assim... tipo assim, o Bomberman é um personagem japonês. Você vê que ele é cabeçudinho, estilo... Tem aquele estilinho de anime, né? Esse Bomberman que saiu da 360 parece assim, é como se um americano fosse tentar fazer. Ah, não, então tem que ser um fuzileiro naval, né? Tem que ser um cara fortão com armadura, né? Tipo assim, um americano tentando fazer uma interpretação do jogo. É sempre assim. Faltou alguém falar nessa rodada? Acho que não, né? Eu acho que todo mundo falou. Todo mundo falou, né? Eu vou falar agora eu falei do Street Fighter, falei do Mega Man. Eu vou falar de uma outra franquia agora que envelheceu bem. Que eu tenho várias aqui listadas, né? Eu vou pegar uma que provavelmente ninguém vai falar. Que é a série Metal Slug. Os primeiros, você pode pegar até o primeiro Metal Slug. Por que eu queria falar dele? Por que eu queria citar o Metal Slug? Porque ele é um jogo que a qualquer momento que você pegar, você vai jogar até o fim, vai zerar e vai se divertir. Né? E parece assim que é um jogo antigo, mas pô, o Metal Slug 1 é de 96, ele é bem antigo. Então ele cai aí na nossa categoria facinho, né? Apesar de que teve uns que já saíram depois de 2002 e tal, 2000, sei lá. E eu quero falar isso porque se você comparar com outra série da SNK, por exemplo, The King of Fighters, isso até se um dia a gente fizer jogos que envelheceram mal, eu vou falar do The King of Fighters. Olha que eu amo o The King of Fighters, por isso que eu vou falar. Um dia eu falo dele, mas o Metal Slug é o contrário, ele envelheceu muito bem. É um tipo de jogo que se você jogar hoje, jogar de dois, assim, chamar um amigo, um filho, alguma coisa pra você jogar junto, você se diverte pra caramba com o jogo. Ele é super legal. O 1 você pode pegar, jogar, é divertido igual. Não tem esse negócio de que só ficou bom depois do 2, do 3, não. Do 1 ao 5, que é aqueles que saíram pro Neo Geo, todos eles são super divertidos de jogar. Vai ter uns que são melhores, né? Tipo assim, o 2 e o 3, na minha opinião, são os melhores. Mas até hoje, qualquer um que você pegar pra jogar, você vai se divertir com eles. Então fica esse registro, né? Pegar um único aí do Neo Geo que eu gostaria de citar. Tem outros jogos que eu acho que envelheceram bem do Neo Geo, mas o Metal Slug, pra mim, é o principal, assim, a principal franquia que envelheceu bem, que na minha opinião é legal. Então o que vocês acham? Vocês concordam, hein? Vocês gostam bastante do Metal Slug? Eu só discordo da parte do The King of Fighters. Não, tranquilo. Tem muita gente que gosta de The King of Fighters, não tem? Eu sei.
na minha opinião, envelheceu mal. Mas um dia a gente vai fazer um podcast pra falar dos que envelheceram mal, né? Mas tudo bem, não tem problema. Aí eu explico direitinho. Não, mas o Metal Slug é um jogo, pô, fantástico, assim. É atemporal, né, cara? Você pode... Não sei, eu acho que se eu colocar meu sobrinho pra jogar, ele vai gostar. Muito difícil, assim. Uma pessoa que não... Não é só questão de gostar também. É um jogo, assim... Ele é engraçado, né, cara? Uma das coisas que eu mais curto no Metal Slug é porque ele é satírico, né? Tipo assim, esses dias eu tava jogando, cara, e eu tava observando, assim, tá ligado? Tipo, o cara manda um avião gigante pra matar um cara. Você tá assim, com a pistolinha, pá, daqui a pouco vem um avião assim, cara. E as pessoas às vezes não notam isso, né? Mas eu reparei, assim, caramba, isso é proposital, né? Se mandar um avião gigantesco pra matar um único cara, assim, às vezes tem uns chefão assim que eles ocupam a tela, tá ligado? Ele não é, ele é a tela toda, assim, é muito engraçado, cara. Metal Slug é muito engraçado. E depois você destrói um disco voador, né? Com uma pistola, né? Cara, é tipo assim, é muito comédia, eles mandam um negócio assim, um trem gigante pra matar um carinha, assim, uma pá de cara, assim, ocupando a tela inteira, assim, é muito engraçado aquele jogo. Sim. E os gráficos são muito bons, né? Esses robôs cheio de detalhes, assim, é muito... É, muito detalhadinho, muito bem feitinho, cara, desde o... Os veículos são muito legais. Sim, é da hora. Eu achava engraçado quando pegava aquela arma, que a gente sempre tem esse nosso abrasileirar as palavras, né? Quando pegava a Heavy Machine Gun e dizia que ela falava Ellen da Xinga. Ellen da Xinga. Eu não entendia. Eu não conseguia entender. Depois que eu fui entender que falava Heavy Machine Gun. E outros falavam que ela engatinha. Engatinha. Aí, engraçado, não sei se é do 2 ou do 3 em diante, que tu vai pegando, parece que é frutas no decorrer das fases e ele vai ficando gordo, né? Aí a arma fica um pouco diferente lá e tal. Isso, fica mais poderosa também. É um jogo muito bom. É tipo uma versão light de Contra, né? Porque o Contra já era mais cruel, né? Contra 3. E ele ali tu vai andando, atirando, pegando armas, tiros diferentes, né? Muito bacana assim jogar de um pet pro outro. Joga bomba e tal. Aqueles bichos remorrendo. Muito top mesmo. Uhum. Aproveita aí, Daniel. Pode puxar também já. Pode falar e puxar mais uma recomendação tua de jogos que envelheceram bem. Agora o que eu tenho a falar é o clássico influenciador que eu acho que eu até falei desse jogo no podcast passado, que é o Mario 64. Influenciador porque tu sabe, né? Jogos de plataforma. Só pulou na cabeça do bicho, matou, aí chegou até a próxima fase não. E o Mario 64, você pode pegar ele até no dia de hoje, né? Apesar de que na época o que brochava era aquele controle do 64 com aquela alavanca quase sempre molenga, né? Mas você pegar o Mario, né? Pulo, pegando distância, né? Terceiro pulo bem alto, ou pular na beirada de vamos supor assim, de um precipício, de uma plataforma maior, enganchar com as mãos, né? Já segurar para subir, né? Andar abaixado, cara. Aquele jogo ali é tudo, cara. É uma obra-prima, é um clássico, top demais. E aí, o que vocês me dizem? Mas rapaz do céu, eu tava com a lista do Mario aqui, eu pensei assim, não vou falar, porque pra ver se alguém fala, né? Porque eu tinha outros na lista. Pra mim, Mario 64 é o melhor jogo do Mario, ponto. Eu sei que tem gente que gosta do World, tem gente que gosta do Mario Bros 3, mas pra mim o 64 é o jogo perfeito do Mario, cara. Eu me divirto demais, ele é até hoje perfeito. Eu acho assim o tamanho das fases o ideal. O negócio de pegar as estrelinhas, né, e que não é tão linear, né, isso é sempre uma coisa que eu gosto nos jogos, quando o jogo não é tão linear, você pode, igual o que eu falei do Mega Man, você pode meio que ir escolhendo as fases, né, você tem uma progressão, mas você não precisa ir na ordem exata, sabe, você não precisa pegar a segunda estrela depois da primeira, a terceira depois da segunda, você pode, cansei de pegar estrela nessa fase, você vai pra próxima, se você tem estrela o suficiente, você vai pra outra fase e vai tentar pegar lá, depois você volta e pega na anterior. Eu acho muito legal isso, porque se tiver uma que você não conseguir, você consegue fechar o jogo.
Agora lá no Super Mario Bros, sei lá, no 1, por exemplo, se tem uma fase que você não consegue passar, travou o jogo, né? No Bros 3 você tinha pelo menos aqueles caminhos alternativos. No World, se você não consegue passar uma, você pode ir por outro caminho. Eu gosto quando o jogo dá essa quebrada na linearidade, né? E o Mario 64 faz isso muito bem. O jogo inteiro é divertido, é bem feito, as fases são legais, é divertido de jogar. E até hoje eu quero um sucessor pra ele e não acho. Até hoje eu quero um joguinho de plataforma 3D que seja tão divertido quanto o Mario 64 e até hoje eu não achei. Tentei jogar vários joguinhos aí de diferentes plataformas e coisas. Cara, não tem nenhum que, na minha opinião, supere o Mario 64. Tentei jogar o Banjo-Kazooie. Você jogou o 3D World? Tô jogando aqui, cara, tô curtindo pra caramba, hein? Então, tem esses novos aqui. Esses novos eu ainda não peguei. Eu vou pegar um dia no emulador. Mas eu tentei jogar o Sunshine e não curti. Não curti ele. Tentei jogar o Banjo-Kazooie no Nintendo 64. Pô, cara, tentei. Mas eu não sei porque eu não gostei muito. Ele não é ruim, é um ótimo jogo. Mas não curti, sabe? Tentei jogar uns joguinhos no PC, uns outros jogos de plataforma, nenhum eu curti como eu gostei do Mario 64. Às vezes assim eu fico meio órfão de um joguinho de plataforma, dá vontade de pegar de novo o Mario 64 e jogar de novo. Então é um jogo que pra mim vai ser eternamente assim, o melhor jogo de plataforma 3D, sabe? Desses de mundo aberto, assim e tal. Eu gosto muito mesmo. Não zerei ainda, você acredita? Ah, vale a pena, cara. Pega ele direitinho e joga. Muito bom. Eu vou pegar pra Assim, o Mario Sunshine eu também não gosto, ele é mais chato e tem umas fases muito difíceis também do Mario Sunshine. Mas já o Mario Galaxy e o Mario Galaxy 2, que superou, é melhor do que o Mario Galaxy, é muito bom, cara. Me lembrei muito essa alegria, essa nostalgia do Mario 64. Recomendo. O problema do Mario Galaxy é eu emular. É pra emular o controle do Wii. Então eu não sei como é que eu vou fazer. Porque ele depende, né, do controle do Wii. Falando de Mario 64, eu vou falar um negócio que vocês vão achar absurdo, assim. Mas ele nem de longe é meu favorito. Eu não acho ele ruim. Eu acho que da época, eu lembro que ele criou tendência. Toda revista falava, todo jogo seguia um exemplo, tinha muita coisa, pegava um pedacinho dele lá e tornava referência. Mas pra mim, ele sempre foi um jogo muito cansativo. Esse negócio de você entrar na fase e buscar outra parte, vasculhar, sabe essa parte de coletáveis? Eu não sou tão adepto disso. Então, pra mim, jogar o Mario 64 sempre foi muito cansativo. Mesmo tendo as fases curtinhas, é porque conforme você vai pegando o método do jogo, vai evoluindo, as fases vão ficando mais pixel perfect. Você tem que dar um pulo mais preciso, você tem mais noção do jogo. Ele não é um jogo tão cansativo nesse sentido. Mas a parte de coletáveis nunca fez minha vibe. Eu peguei ele na época, eu tenho a fita aqui, não é a mesma, né? Tenho a versão de Nintendo Switch e foi o único jogo na coletânea que eu não joguei. O Sunshine é o contrário. Eu tinha ele na época, eu não fechei na época do Cubo, peguei ele no Switch e, eu acho ele bem legal, assim, ele é bem... A história dele, sabe, ver o Mario como um vilão é diferente. Mas realmente, quando eles tiram o Flood lá, com aquela máquina que quer tirar água, o jogo se torna muito difícil. Pra mim, hoje, a experiência que eu mais gosto é o Mario Galaxy. O Mario Galaxy eu acho que envelheceu bem. Teve até versão coreana que saiu pro Nvidia lá, pra poder sair em plataformas. Tem a versão revitalizada, que é a versão que foi usada atualmente, entendeu? Eu acho uma experiência excepcional, assim. É um jogo que me traz nostalgia. E hoje eu acho que o Mario Galaxy, ele envelheceu bem. Ele tem um controle bom. Ele tem uma dificuldade mediana, não é tão difícil assim. Porque, olha, o Sunshine e o 3D World tem fases que não são difíceis, são impossíveis. Não tem como você passar aquilo se você for uma pessoa normal, cara. É muito difícil aquilo. Eu não fechei todas as fases do 3D World, nem do Sunshine, porque é muita coisa. Mas sim, Mario 64 eu acho que é uma boa referência para qualquer pessoa sentar e jogar. Não tem quem jogue e que fale mal desse jogo por si só, por falar. Eu também acho difícil que alguém não conheça, mas é um joguinho, dá pra sentar, dá pra se divertir. O Mario Galaxy dá pra jogar com controle Classic ou Bometal? Ou só dá pra jogar com Wii Remote? Não, dá pra jogar essa versão que vem na atual, né? É igual eu falei, a versão que foi remasterizada pra sair lá no Nvidia. Se eu não me engano, precisa ver que país que é. Eu acho que só saiu na Coreia essa versão.
ela já é uma versão mais bonita, mais revitalizada. E essa versão Mas dá a pra do você Wii só dá pra jogar igual- com o Wii Remote. essa sim. A versão que você joga, essa versão atualizada, dá pra você jogar com o controller, porque na verdade a instrução de você utilizar o movimento, eu vou falar que é um pouco limitada, né? Você mais aponta, pega as stars, alguma coisa assim, não é uma coisa imprescindível pra você jogar. Melhor experiência, mas não é o único jeito, dá pra jogar de boa só no controle. Entendi. E essa da Nvidia que você tá falando aí, acha onde ela? Que plataforma que tem? Da Nvidia, lógico, né? Mas nem deve ter mais, porque a Nvidia encerrou as atividades, né? Justamente, ele saiu, foi um dos poucos jogos que saiu na época, e só saiu limitado àquela região, que foi um port que eles fizeram só para vender na Coreia na época, entendeu? Um rolo aí, vocês podem pesquisar, essa história também é interessante. Os caras não deixavam entrar no mercado, os caras tudo nessa Coreia, China, normalmente algumas coisas têm que ser portadas, eles terceirizam o produto, modificam o que tem que modificar para ter o controle de acesso, né? E é polêmico, sim. E libera a versão. Muitos jogos assim. Mas ela é homologada pela Nintendo? Essa versão ela que você tá falando? pela Nintendo. Ela foi vendida e ela foi autorizada pela Nintendo. Ah, tá. Depois eu vou dar uma pesquisada pra ver se eu consigo achar. Eu fiquei curioso. Porque então. pra jogar... Cara, sensor de movimento... Bicho, não é minha praia. Não tem jeito. Eu acho o Wii... A parte do Wii que não precisa de sensor de movimento é comigo. O restante eu dispenso. E olha... E é uma pena, porque o Wii... Ele tem um Batman... Que eu esqueci o nome agora. Ele tem um Batman muito louco, cara. Um Batman 2D muito bonito, assim, sabe? Mas aí você tem aquela coisa de sensor de movimento. Você fica chacoalhando o controle. Eu tentei fazer pra jogar no Dolphin, né? Eu tenho Fazer esse uma Batman boa- aí, viu? Chama Batman Bravos e Destemidos. Eu tenho essa versão aí. E tem uma outra É um versão 2D, também. né? É bem legal de jogar Cara, mesmo. É Não vou dizer que muito envelheceu da bem, hora. mas quem tiver chance, é legal esse jogo aí, viu? Dá pra recomendar também, é muito bom. Ah, mas é novo, né? Esse aí já é depois de 2000. Esse no caso. Isso, é só um ponto, é interessante esse jogo também. Esse Batman Brave and Bold, né? Bravos e Destemidos do DS, eu zerei no emulador e é altamente Bom recomendado, é muito divertido. Bom também. Inclusive, Ele é um a última fase. resumidinho do Nintendo Wii, né? Mas mesmo assim. Esse do Wii eu não joguei. A última fase é ele carregando aquela bomba. Lembra muito aquela série, né, antiga lá que tem aquela cena dele carregando a bomba. Então tá. Então o Daniel falou aí do Mario 64. E aí, Laércio, então, você quer falar o seu aí? Mais um jogo antigo que envelheceu bem? Manda lá. Eu quero citar, eu não sei se é gosto meu, mas eu acho que envelheceu bem, que é o São Francisco Rush. Todos eles, eu diria, mas em especial a do 64, a do Flipper, nossa, a do Flipper é linda. Esses dias eu consegui rodar no MAME e por um milagre, porque eu não conseguia rodar a versão do arcade. Ele é muito mais bonita, né? Porque a máquina do Nintendo 64, né? Na qual o próprio Nintendo 64 foi baseado, ela é mais potente, né? E é muito bonito. Eu gosto, não sei se vocês concordam, mas eu acho que o São Francisco Rush, eu acho que envelheceu bem. Até o Crazy usa também, se for colocar aí. Acho que quando a gente fala envelheceu bem, a gente tem que pegar um moleque de 15 anos aí e pôr pra jogar. E aí, o que você acha desse jogo? Esse vai ser o jogo que verdadeiramente vai envelhecer bem, porque a gente tem o vício de memória, né? Não tem jeito. O jogo, pra ele ser comprovado que envelheceu bem, você tem que pegar um moleque agora de 10, 15 anos, jogar na mão dele e falar assim, e aí, o que você acha desse jogo aqui? Aí ele vai falar assim, não, legal, da hora. Se ele não falar que talvez seja um vício de memória nosso, né? Não sei se vocês concordam. Não, concordo. Inclusive, se vocês tiverem dificuldade de emular o São Francisco Rush, eu recomendo então vocês jogar aquele 2049 do Dreamcast, que o emulador do Dreamcast hoje tá muito bom, né? Eu acho que ele roda bem, não tenho muita certeza. Mas pega e emula aquele lá, não é o antigo, é uma versão já mais moderna, né? Que daí você pode, quando você rampa, o carro até abre as asas, assim, você tem um certo controle nos saltos do carro. Mas é bem divertido mesmo. Eu tive o primeiro pro Nintendo 64, joguei bastante, ele é bem legal de jogar.
O Eu 2049 concordo. ele é legal, mas ele já é mais diferentão, né? Diferentão, é. Porque ele é futurista, mas o que eu curto mesmo, assim, pra mim, acho que é o São Francisco Rush, eu acho que é o mais da hora, na minha opinião, assim. Mas o 2049 do Dreamcast, realmente, ele é bem bonito mesmo. De vez em quando eu jogo. É. Ele mexe, eu jogo dele no Inclusive, No esse do Redrim. Nintendo. Aham. Ah, ele roda bem no Redrim. Dá bem pra caramba. Ah, então. Inclusive, o São Francisco Rush do Nintendo 64, eu joguei ele, né, no videogame faz uns anos atrás, aí muitos anos, talvez 10 anos atrás, eu acho. E 8 anos ou 10 anos atrás. E eu fechei ele completo. Pela primeira vez eu consegui. Eu tinha ele na época que eu comprei o Nintendo 64, lá, quando eu comprei muito tempo atrás. Mas 10 anos atrás eu joguei e fechei tudo, abri a pista de Alcatraz, peguei todas as chaves, abri todos os carros secretos. Deu um trabalhão achar as chaves. E isso que é legal. Ele é um jogo que não é só corrida, né? Ele tem essa coisa de plataforma. Você tem que achar essas chaves, você tem que rampar nos lugares, cair nos lugares certos, daí você coleta a chave. Lembra um pouquinho essa mecânica do Mario 64, né? Se parar pra pensar. Meio plataforminha, Sim, assim. sim, ele tem isso aí também, bem lembrado. E outra coisa também, ele tinha uns códigos pra fazer. Eu tinha uns códigos malucos que deixava a roda gigantesca. Você chegou a fazer esses códigos? Tinha uns password que você colocava no jogo, no Nintendo 64, que ele fazia umas modificações, eu não lembro todas agora, mas o que eu mais gostava era das rodas. Tem uma que deixava a rodinha bem pequenininha, ficava parecendo uma roda de kart, assim, tá ligado? Aí tinha uma média, se não me engano, e uma grandona, que aí o carro ficava muito louco, dava pra você subir, assim, Uma das coisas que eu mais curti, assim, acho que, não vou dizer que foi o primeiro, que eu mais gostei no São Francisco Rush, que era essa coisa diferenciada de o jogo ter ladeira, né? Eu não me lembro agora se tinha algum jogo que tinha ladeira mesmo, verdadeiramente, assim, uma ladeira assim íngreme. Eu acho que foi se não foi o primeiro, foi um dos primeiros jogos assim de videogame que teve isso. Não sei se vocês vão concordar. Assim. Eu acho que eu não me lembro de nenhum jogo que tem ladeira. Eu achei, quando eu vi isso na época, eu falei, nossa, cara, tem uma ladeira pra mim subir, porque não tinha. Jogo de corrida não tinha ladeira, né, cara? Eu vou te falar uma franquia que tinha ladeira agora. Sabe qual? Daquela época? Eu não acho que venceu tão bem, né? Mas é uma franquia que eu gosto muito, assim. Test Drive. Test Drive a gente era viciado em ladeira, jogar carro na ladeira. Não tô falando assim, jogar. Não é, você tá falando barranco? Tô falando assim, pista com ladeira mesmo, assim, subidão. Isso mesmo. Test Drive, principalmente os de Play 1. Test Drive 5, Test Drive 6. Tem uma pista que já começa no 5, já tem uma pista que já começa na ladeira. Eu curto essas coisas, porque assim, pra época era inovador, porque a maioria dos jogos era pista plana, no máximo uma subidinha, assim, um aclive, alguma coisa assim. Mas quando eu vi isso no São Francisco Rush, eu vou até conferir esse negócio aí que você falou do Test Drive, porque eu gosto dessas coisinhas, sabe? E diferenciado da época, assim. Eu vou aproveitar esse gancho seu e vou falar de uma franquia que eu também tô esperando alguém dar uma cutucadinha. Agora chegaram nos jogos de corrida, pra mim envelheceu bem. Burnout. Tem Burnout, tem todos os estilos, tem até de explodir carro. Vamos explodir a avenida inteira, vamos jogar. E, me fala um deles que não é bom assim, do 3, Burnout Paradise, com músicas que a gente não tem nem o que falar. Essa franquia me emociona e ela vende até hoje. Inclusive eu tenho aqui no Nintendo Switch. Ué, saiu o Burnout no Switch? Saiu. O remaster, né? Não sei. Ah, que legal. Sabia não. Então tá. Eu particularmente não gosto Eu joguei muito. Burnout. Eu joguei o Paradise. Eu acho que eu nunca gostei joguei muito. Mas aí é por outra questão, não é porque o jogo é ruim, não é. É porque eu não gosto do estilo do jogo de corrida, que você tem que sair destruindo os outros carros, assim, eu acho meio zoado, mas eu concordo que é um bom jogo, pra quem gosta do estilo. Tem assim, que tem o Takedown, se não me engano, acho que é o 3. O que ele tinha? Ele te dava, um cruzamento, com tantos carros, você tinha que explodir no máximo de carros que você puder, carro, aí tava passando o caminhão de combustível. Quanto mais explosão, mais você... Tinha o mínimo pra você fazer pra você passar a fase. Aí tinha o tanto que você fazia de bônus ainda. Você continuava explodindo se ainda aparecesse mais coisa. E eu não lembro de uma premissa, assim, pra outros jogos no estilo, assim. Todo mundo falou nessa rodada aí? Falou do São Francisco Rush, o Daniel falou do Mario, o Ball Metal falou
Burnout, você quer falar mais algum outro, Baumetal? Já que o Burnout é um pouco mais novo, você quer falar de algum outro também? Eu vou falar de um, talvez gere uma polêmica aí, mas é um jogo que, na verdade, hoje já dá pra falar que é uma trilogia, né? É uma trilogia que também, tanta mulher, eu vejo, o meu filho gosta muito também, eu volta e meia jogo também. Rei Leão, Aladdin, Ogli, o Menino Lobo. Jogos clássicos, jogos da Disney, jogos que estão remasterizados aí na geração nova. E é um joguinho de passar fase que, geralmente, quem sentar também vai se divertir. Eu gosto muito, dá para recomendar tranquilo. Qualquer um dos três. Eu sou mais nostálgico com o Rei Leão, né? Muita gente prefere Aladdin, mas os três são excepcionais. Tanto foi uma premissa muito boa no Mega, no Super, foi super jogado na época. Hoje, quem sentar também vai passar um tempinho legal com esses jogos aí. Concordo, eles são legais mesmo. Alguém tem alguma lembrança deles aí? Esses joguinhos da Disney, vocês jogavam antigamente? Gostavam de jogar? Que eu me lembro que o único que eu joguei foi o Aladdin, talvez um pouquinho do Rei Leão, mas não aprofundei muito não, pra ser sincero. Eu nunca consegui zerar o Rei Leão, a não ser usando o código. Mas o Aladdin eu zerava fácil, ele é mais facinho de jogar. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, cara. Vocês não acham que o Mickey Castle of Illusion não é superestimado? eu fui jogar uns tempo atrás. O do Mega? É um joguinho legalzinho. Hã? O do Mega Drive? É. Eu fui jogar uns tempo atrás, eu achei legalzinho assim, mas eu achei na média. Mas o pessoal, assim, tem um apego por ele assim, gosta, sei lá. Mas eu acho que é um jogo que talvez seja superestimado, assim. Não sei se envelheceu muito bem, não. Mas alguém com certeza citaria ele, isso é fato, né? Ó, assim, o jogo em si, eu acho muito legal. É um jogo, também não sei dizer se ele envelheceu tão bem, tanto que ele tem uma versão nova aí pra geração, saiu pro Play 3, alguns consoles. Mas eu prefiro a versão do Master do que a versão do Mega. Agora, na série, a gente pode falar de jogos aí que, World of Illusion, pra jogar junto aí de plataforma, jogando 2, top, é muito legal de jogar. Eu sou fã, eu tenho a fita aqui, eu gosto de Fantasia, eu acho um joguinho muito metódico, mais travado, assim, não dizer que é um jogo que envelheceu também, mas é um jogo que eu gosto muito. Mickey Mania, dá pra falar de uma série de jogos, e tá saindo um jogo novo agora na geração, que tá anunciado aí, um jogo bem bacana também, com visual retrô, pra jogar em multiplayer. Eu não sei se esse Mickey Mania que você tá falando é um que eu joguei uns tempos atrás, que eu achei, diga-se de passagem, eu achei muito melhor do que o Castle of Illusion. É um que ele começa em preto e branco. Achei muito bonitinho aquele jogo. Ele tem um visual Mania, do Mickey, né? do Mickey antigo. Do Mickey, aquele Mickey meio bizarro. Ele não é o Mickey em si, ele não é o Mickey bizarro, ele não é aquele Mickey... mas o fundo e os personagens são, ele não é. Não é aquele Mickey doidão, tá ligado? Aqueles primeiros Mickey, que era meio polêmico, né? Mas eu achei ele melhor do que o Castle of Illusion, por exemplo. Não sei, deve ser o Mickey Mania. É um que ele começa em preto e branco, assim. Achei bonitinho pra caramba o jogo, cara. Muito louco. Muito bom. Ele é um dos meus preferidos do Mickey. Inclusive, tem 3 versões, né? Tem a do Super Nintendo, a do Mega Drive e tem a do Sega CD. Essa do Sega CD, já que hoje dá pra emular qualquer coisa, é a mais recomendada, né? Porque ela tem um áudio melhor, tem as músicas melhores e tem todas as fases. A do Super Nintendo parece que cortaram umas fases, tem algumas coisinhas menores lá. O do Mega Drive tem probleminha no áudio, né? Porque a música assim não é tão legal. Mas o do Sega CD é o mais redondinho. Um dia eu quero pegar pra jogar ele. Eu acho bem legalzinho mesmo, concordo. Tem mais alguma que vocês querem listar aí? Mais algum joguinho? Eu não lembro se todo mundo falou dessa rodada ou não. Eu vou dar uma olhada aqui se eu deixei de falar de algum. Ó, tem um aqui que eu anotei, que é o seguinte, cara, é qualquer jogo da série Kirby, mas eu tô me focando mais naquele jogo do Kirby do Nintendinho, que é o primeiro. É o Kirby's, acho que é Dreamland mesmo. Ele é um jogo feito, bom, obviamente pela Nintendo, né? Ele é um jogo muito à frente do seu tempo, assim, Agora eu tenho que lembrar direitinho o nome dele, é o Kirby do Nintendinho. Deixa eu ver aqui o nome, porque tem várias versões. É Kirby's Adventure. O Dreamland é o do Game Boy. Então é o Kirby's Adventure. Ele é muito avançado pro Nintendinho. Ele deve ter usado esses cartuchos com
mais capacidade de memória, mais aqueles chips, aquelas coisas a mais. Você não acredita que ele roda no Nintendinho, assim, tem muitos efeitos especiais, muitos gráficos bons, e ele é um jogo super divertido de jogar, de plataforminha, falando que o Kirby surgiu, né? Funciona bem pra caramba, tem uns poderzinhos, ele voa e tal, plataforminha clássica, e olha aí, ó, pra quem é igual eu, não aguenta mais dificuldade, né? É um jogo super facinho de você zerar. Aí se você quer fechar 100%, ele é um pouco mais difícil, mas ele é super facinho de você jogar e chegar até o final. Recomendo bastante jogar ele. Vocês gostam também? Ô, Fernando, você falou desse jogo aí, eu falei que eu não ia falar de Nintendo, né? Mas vocês não tem jeito. O Kirby saiu essa semana uma versão nova desse jogo, não sei se você tá sabendo, que chama Return to Dreamland Deluxe, que já é uma versão mais nova daquela versão do Wii. E, meu, o jogo é muito top, cara. Nossa, é tipo um remaster, é isso? É tipo um remakezinho daquele lá. É um jogo novo. Não é um remaster, é um jogo novo e tem mais uma parte de uma história de um. Eu não vou contar pra não estragar a premissa, né? Mas tem um bichinho que ele vem de uma outra dimensão pra poder salvar a dimensão do Kirby do que tá acontecendo ali. Meu, o jogo tem a demo desse jogo pra jogar, que ele não saiu, ele saiu agora essa semana. Experimenta, é muito legal. O do Wii já era top, que o Kirby já é dessa versão que você falou. E tem a versão, essa que saiu essa semana, que é muito legal, cara. Nossa, eu achei, meu filho também adorou. Eu tô querendo comprar esse jogo aí, tô indo atrás da mídia física dele, inclusive. Kirby é uma série toda perfeitinha, cara. Todos eles são legaisinhos de jogar. Impressionante como é gostoso de jogar. Até aquele de bolinha, que é tipo um quebra-cabeça, tipo um jogo de sinuca. Tem Kirby, eu acho que é Dream Course, que é tipo um joguinho de você bater no Kirby como uma bolinha. Até aquele lá é divertido. É Kirby's Dream Course, do Super Nintendo. Você joga como se fosse um joguinho de... é meio esporte, assim, você bate, é isométrico, né? E você joga como mirando ele até acertar, tipo um golfe, vamos dizer assim. Como se fosse uma versãozinha de golfe, bem interativo. Super bonitinho e tal. Muito bom, muito bom. O Kirby inteiro, a franquia tá toda legalzinha de jogar. É um jogo bem fácil, divertido, eu recomendo bastante. Mas esse primeiro, pelo fato dele ser assim, muito acima da média do Nintendinho, eu recomendo demais todo mundo ver, porque ele é um jogo, como eu falei, envelheceu muito bem. Eu fui jogar ele pela primeira vez faz vou chutar aí uns 5 anos atrás, uma coisa assim. E fechei, se não todas as fases, mas fechei a maioria delas. É bem legalzinho. Me diverti do início ao fim jogando. Alguém quer falar de mais algum? Senão daí eu já encerro. Podem tentar lembrar mais algum aí, e a gente já comenta. Manda lá. Cadê o Daniel? O Daniel sumiu. Eu tava com um jogo na cabeça, tentando lembrar, cara. Quer falar mais algum, Balmetal? Enquanto o pessoal aí. Enquanto o Daniel daqui a pouco volta. Enquanto o Lars pensa. Diga mais eu não quero pegar demais na nostalgia, né? Já que eu tenho jogos que... Então, não, mas aí tá. Pega um jogo que você jogou recente e que você curtiu, né? Que não é tanto nostalgia. Você não gosta de Pokémon? O que você acha? Envelheceu bem a franquia Pokémon, na sua opinião? Os jogos antigos lá do Game Boy? Olha, ou você acha que hoje em dia eles são fracos? Eu vou ser bem franco pra você, assim. Aí eu já mais o fator nostalgia quanto a questão de Pokémon. Porque Pokémon, quem pegar hoje até sente e joga. Mas ele é tão... Ele tem muito texto. A questão é mais pra quem gosta de RPG mesmo. Eu acho os primeiros, eu acho eles muito travados. Eu gostava deles na época, mas hoje eu não consigo sentar pra jogar eles mais, entendeu? Tanto que tem o Let's Go aí, que é um remake muito bem feito, assim, por sinal, bonito, bem, que você tem interatividade, você usa o controle de bolinha, que é uma outra premissa desse jogo. Mas um jogo que me pega na nostalgia, e sempre que eu posso eu sento pra jogar com uma galera, assim, às vezes eu tô no trabalho, inclusive, eu jogo ele, é o Golf Troop, famoso Turma do Pateta, que também é um joguinho, simples, com puzzles pra você quebrar a cabeça, não tem nada de excepcional, assim, de difícil, você vai se divertir, provavelmente você vai querer jogar de multiplayer, vai querer chamar um amigo pra jogar, e é um joguinho divertidíssimo de jogar até hoje. Não, concordo. O Golf Troop é um bom joguinho multiplayer local, né? Multiplayer não, mas é um cooperativo local. Que era uma coisa muito difícil na época, né? De você ter bons jogos cooperativos, né? Você joga ao mesmo tempo e tal. Ele é bem legalzinho de jogar mesmo, recomendo.
Não, mas é isso. Deixa eu ver. O Daniel, você tá aí? Você escuta? Oi, tô aqui. Opa. Quer recomendar mais um joguinho aí que envelheceu bem? Falar aí, que daí a gente já encerra. Não, o que eu tinha pra falar eram aqueles mesmo. Ah, beleza. Os outros é mais comuns, assim, vamos Aham. supor, os Street Fighter 03, que é do Super Nintendo, do PS1 e tal, arcade, mas não vou estar citando, não. Não, tranquilo. Eu tenho então uma tá bom. Pode falar. consideração também que eu acho que vale a pena comentar também, que eu não vi o pessoal falar muita coisa assim de Mega Drive. Turma da Mônica. Nostalgia na época. Não é tão comentado hoje em dia, mas também quem senta joga, porque é um joguinho muito simples. Já é em português na época. Hoje o Senta, ele é feito em cima. Na verdade, ele é uma troca de figurinha, né? Os sprites. Ele é montado em cima de Wonderland. Você acha esses jogos para comprar originais também. Mas Turma da Mônica, vale a pena jogar o do Master, de repente até o do Mega, né? Que é o da Terra dos Monstros, que ele é todo. É um joguinho muito simples e dá pra emular ele bem também. Qualquer um deles. Vale a pena experimentar também, dá pra se divertir. Ah, beleza. Então é isso, galera. Então a gente fez esse episódio aí dos jogos que envelheceram bem. Então a ideia era pegar jogos legais, né, que a gente jogou muito antigamente e que a gente gostou de jogar eles recentemente, que a gente acha que ele tá relativamente moderno. Então assim, no futuro a gente faz uma parte 2, né, a gente pode também chamar outros convidados, quem quiser voltar faz de novo, pra gente comentar de mais jogos. Tem muita coisa que ficou pra trás que dá pra gente comentar e discutir melhor, sem problema nenhum. Mas por enquanto é isso aí. Então, pessoal, valeu aí. Obrigado pela participação de todos. Eu, o Laércio, o Bom Metal, o Daniel. E a gente se vê aí no próximo episódio. Falou. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Valeu! Valeu, galera. Boa noite.